Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Supernova, vamos aí para mais uma videoaula, mas antes de mais nada vai lá, se inscreve no canal, dá aquele like positivo, não custa nada e ajuda bastante o canal a crescer e desenvolver, bem como nossos queridos colegas concurseiros aí conseguirem localizar as videoaulas com maior facilidade para auxiliar nos seus estudos também, não custa nada e ajuda bastante. Então se inscreve no canal, dá aquele like positivo e vem contigo. Vamos aí agora pessoal para a nossa 14ª aula sobre o referencial curricular nacional para a educação infantil. Nós estamos aí no volume 3 que trata do conhecimento de mundo. E a gente está falando aqui sobre artes visuais, né? Então vamos dar sequência aí falando da criança e as artes visuais. O trabalho com as artes visuais na educação infantil requer profunda atenção no qual se refere a respeito das peculiaridades e esquemas de conhecimento próprio a cada faixa etária e nível de desenvolvimento. Então, nós temos aí diversas peculiaridades próprias aí de cada faixa etária de cada criança, né? Cada nível de desenvolvimento de cada uma, ou seja, nós temos várias faixas etárias e dentro de cada faixa etária nós temos diversos níveis de desenvolvimento, ou seja, cada criança ela tem um nível de desenvolvimento diferente da outra. Uma aprende mais rápido, a outra aprende mais devagar, uma sabe um pouco mais, a outra ainda não alcançou aquilo, não é que ela não sabe um pouco menos, ela ainda não alcançou. Então, é muito complicado. E o trabalho com artes visuais, ele requer uma profunda atenção no que se refere a isso. Porque você não pode comparar o desenho de uma criança com o desenho de outra. Uma já sabe, a outra ainda não consegue fazer, tá? Porque tem aquela coisa que uma já se apropriou daquele saber, a outra ainda está buscando aquele conhecimento. Então, você não pode caracterizar todo mundo como igual ali e chegar e falar, olha, essa aqui vai, essa aqui não vai, essa aqui sabe, essa daqui ainda não sabe. Bom? Isso significa que o pensamento, a sensibilidade, a imaginação, a percepção, a intuição, a cognição da criança, eles devem ser trabalhados de forma integrada, né? Visando aí favorecer o desenvolvimento das capacidades criativas das crianças, né? Então você todos os sentimentos possíveis aí que envolvem, né, sensibilidade, imaginação, percepção, tem que ser trabalhados aí de uma forma integrada, sempre trabalhando em grupo, para que as crianças possam umas aprender com as outras e umas ensinar as outras também, ali por meio dos exemplos. Isso, pessoal, visando favorecer aí o desenvolvimento das capacidades criativas de cada criança, tá? Para que todas ali consigam ver, por exemplo, o exemplo da outra criança, ela busque, né, se aperfeiçoar, busque chegar naquele nível. Então é muito importante você estar trabalhando aí de forma integrada também. No processo de aprendizagem em artes visuais, a criança ela traça um percurso de criação e construção individual, que envolve aí escolhas, experiências pessoais, aprendizagens, né, relação com a natureza, motivação interna ou até mesmo externa, né? Então no processo da aprendizagem de artes visuais, né, a criança ela traça um percurso, né, de construção individual, né, de criação e construção individual. Ou seja, a criança ela vai se construindo ali de uma forma peculiar, de uma forma própria dela, né? É claro que o trabalho em grupo é muito importante para que ela possa realmente evoluir um pouco mais, mas ela evolui de uma forma individual, ela não evolui de acordo com o grupo, com o andamento do grupo. O percurso individual da criança ele pode ser significativamente enriquecido pela ação educativa intencional. Porém, a criação artística é um ato exclusivo da criança. Então, quando a gente fala sobre ação educativa intencional, a gente está falando sobre o professor, eu já falei isso na outra aula, né? Fazer uma roda de conversa, contar uma história, cantar uma música. Dessa forma, o professor ele vai dar um direcional para a criança. A criança ela vai escutar aquela história, aquela música, e aí a partir daquilo ele vai querer expressar aquilo em forma de desenho. O professor não vai dizer assim, olha, a gente contou a história de Chapeuzinho Vermelho, agora eu quero que você desenhe o Chapeuzinho Vermelho e o lobo. Não, não pode fazer isso. Você tem que deixar a criança ser livre e desenhar algo de acordo com aquela história, mas deixar que a imaginação da criança guie ela e não simplesmente você ir lá e ficar sistematizando, mecanizando o que a criança deve ou não fazer. Tanto que aqui fala, né, que a criação artística ela é um ato exclusivo da criança. É no fazer artístico e no contato com objetos de arte que parte significativa do conhecimento em artes visuais acontece. Então, assim, fazendo arte e tendo contato com artes é onde o conhecimento em artes visuais ele vai acontecendo, tá? Não adianta você ficar trabalhando de forma teórica, a criança tem que ter contato. No decorrer desse processo, o prazer e o domínio do gesto e da visualidade evoluem para o prazer do domínio próprio do fazer artístico, da simbolização e da leitura de imagens, tá? Então, no decorrer de todo esse processo, o prazer aí e o domínio do gesto, né, de ver alguma coisa e querer reproduzir aquilo, fazendo até, colocando suas próprias características, né?
eles vão evoluindo de acordo com que a criança vai tendo contato com a arte. Então a criança vai cada vez mais evoluindo esse processo e também demonstrando aí mais desejo. O ponto de partida para o desenvolvimento estético e artístico é um ato simbólico que permite reconhecer que os objetos persistem, independentes da sua presença física e imediata. Então, assim, o ponto de partida aí para você desenvolver a estética, né, a beleza, uma obra mais bem feita, ele é um ato simbólico aí que permite o quê? Ele permite o quê? Que os objetos eles persistem, independentes de estarem ali ou não. A criança teve contato com aquilo está guardado na memória dela. Então ela vai tocar aquilo para frente, ela vai, cada vez que ela tiver um contato com a arte, ela vai se lembrar daquilo e ela vai buscar reproduzir, tá? Então, independente da arte estar ali ou não, até mesmo, por exemplo, uma fotografia, né? Você vê uma fotografia, o ideal é a arte estar ali na frente da criança, mas até mesmo uma fotografia, tá? O objeto não está ali, mas ela está vendo uma foto dele e ela vai procurar reproduzi-lo também. Operar no mundo dos símbolos é perceber e interpretar elementos que se referem a alguma coisa que está fora dos próprios objetos. Tá? Os símbolos eles representam o mundo a partir das relações que a criança estabelece consigo mesma, com outras pessoas, com a imaginação e com a cultura. Por exemplo, gente, essa questão de símbolos, né? Quando você vai no banheiro do shopping lá, né? Nunca está escrito assim, homem, mulher. Tem um desenho de um homenzinho, né? Ou um desenho de um bonequinho ali, simbolizando uma saia ou um vestido. Então você sabe que ali é de mulher. Tanto que sanitários ali de deficientes, por exemplo, ele vem ali uma cadeira de roda, né, mostrando ali que é para deficiente. Até mesmo no ônibus, né, tem aqueles bancos reservados aí, os assentos reservados, então tem lá uma pessoa curvada com uma bengalinha, simbolizando um idoso, né, um bonequinho ali mais redondinho, simbolizando uma gestante, e por aí afora, né, criança de colo. Então, assim, são assentos reservados aí para essas pessoas com necessidades especiais que não podem transitar de pé, por exemplo, né, no transporte público. E esses daí são exemplos de símbolos, né, de signos, inclusive, que eles representam uma informação, mas que não tem que escrever a informação em si, né? Coloca o símbolo ali e a pessoa já olha e já faz aquela interpretação. Ao final do seu primeiro ano de vida, a criança ela já é capaz de, ocasionalmente, manter ritmos regulares e produzir seus primeiros traços gráficos, considerados muito mais como movimentos do que como representações. É a conhecida fase dos rabiscos, né, da garatuja. Então, ao final do primeiro ano de vida, ali, né, a criança já está quase para completar um ano, né, a criança ela já consegue pegar um giz, fazer pequenos rabiscos, tentando simbolizar que ela está desenhando. Na verdade, a criança ela não está pensando em nada, ela está ficando mais maravilhada com o fato daquele objeto na mão dela produzir uma imagem, com o fato de querer desenhar uma imagem em si. Então ela vai girando o braço de um lado para o outro e percebendo que vai surgindo formas ali. A criança, na verdade, ela não está focada em desenhar nada específico ali, mas na verdade mesmo o foco dela maior está no quê? No ato de perceber, de se maravilhar com o fato dela passar um objeto em cima de um papel e aquilo ali, né, trazer um significado muito maior. Começaram a surgir coisas ali, né, que acaba maravilhando ela. E aí é conhecido como a fase dos rabiscos, né, e das garatujas. A repetida exploração e experimentação do movimento amplia o conhecimento de si próprio, do mundo e das ações gráficas. Então, assim, quanto mais a criança ela vai explorando ali a experimentação do movimento, acerca do rabisco, daqui a pouco ela começa a perceber que ela consegue fazer formas, né? Ela vai ficar girando o bracinho e percebe que ela vai fazer um círculo ali, ela vai ficando maravilhada com aquilo também. Muito antes de saber representar graficamente o mundo visual, a criança ela já o reconhece e identifica nele muitas qualidades e funções. Mais tarde, quando controla o gesto e passa a coordená-lo com o olhar, começa a registrar formas gráficas, embora todas as modalidades artísticas devam ser contempladas pelo professor, a fim de diversificar a ação das crianças na experimentação de materiais, do espaço e do próprio corpo. Destaca-se o desenvolvimento do desenho por sua importância no fazer artístico delas e na construção das demais linguagens visuais, como pintura, modelagem, construção, né, colagem. Então esse parágrafo
parágrafo aqui fala que mais tarde, assim, né, conforme vai passando o tempo, a criança ela passa a coordenar com o olhar ali e registrar formas gráficas ali mais realistas, mais concretas, né? Embora aqui deixa bem claro, né, que todas as obras da criança têm que ser contempladas pelo professor, desde a época dos rabiscos, porque afinal de contas, gente, isso mexe com a autoestima da criança, e uma autoestima positiva trabalha para quê? Para que a criança evolua. Uma autoestima negativa vai fazer com que a criança desista de tentar acertar, de tentar melhorar. Tá? O desenvolvimento progressivo do desenho implica mudanças significativas, que no início dizem respeito à passagem dos rabiscos iniciais da garatuja para construções cada vez mais ordenadas, fazendo surgir os primeiros símbolos. Imagens de sol, figuras humanas, animais, vegetação e carros, entre outros, são frequentes nos desenhos das crianças, reportando mais assimilações dentro da linguagem do desenho do que a objetos naturais. Tá? Então a criança ali ela vai assimilando coisas, né, mais do que ela vai criando por si, né? Ela vai assimilando aquilo que ela vai vendo ali no dia a dia e ela vai procurando fazer os seus desenhos de acordo com aquelas experiências que ela tem. Essa passagem é possível graças às interações da criança com o ato de desenhar, né? E com desenhos de outras pessoas também. Então, assim, as experiências que ela vai tendo ali, quanto mais ela desenha e também vendo as obras das outras crianças, é onde ela vai evoluindo e cada vez ela vai passando, de uma cena para outra ali, melhorando mais seus desenhos. Na garatuja, a criança tem como hipótese que o desenho é simplesmente uma ação sobre uma superfície, que foi aquilo que eu falei, o bebê, né? Ele acha que ele passou o negócio, ele vai aparecendo e aquilo ali para ele já é uma aula de arte. E a criança ela sente prazer ao constatar os efeitos visuais da ação que produziu, que foi exatamente o que eu falei ali atrás, né? A criança ela fica mais maravilhada com o fato de um bastão produzir uma imagem do que com a imagem em si que está sendo desenhada. A percepção de que os gestos gradativamente produzem marcas e representações mais organizadas permite à criança o reconhecimento de seus registros. A criança ela começa a reconhecer mais as suas obras, né? De forma gradativa, aí, conforme ela vai mais trabalhando. No decorrer do tempo, as garatujas que refletiam sobretudo o prolongamento dos movimentos rítmicos de ir e vir, transformam-se em formas definidas, que apresentam maior ordenação e podem estar se referindo a objetos naturais, objetos imaginários ou mesmo a outros desenhos. Tá? Então, no decorrer do tempo, as garatujas ali elas vão se evoluindo, criando formas ali, e a partir dali a criança começa a perceber que passar um lápis sobre um papel ou um giz é muito mais do que simplesmente o ato motor, né? É o ato de produzir algo. Na medida em que crescem, as crianças experimentam agrupamentos, repetições e combinações de elementos gráficos, inicialmente soltos e com grande gama de possibilidades e significações, e mais tarde circunscritos e organizações mais precisas. A criança vai percebendo ali também a função da escrita, né, com o tempo, que realmente, além de rabiscar em si, de produzir uma imagem, ela tem que produzir uma imagem com significado. Aquela imagem ela vai ter um significado. Apresentam cada vez mais a possibilidade de exprimir impressões e julgamentos sobre os seus próprios trabalhos. Tá? Então a criança ela começa também a exprimir ali mais impressões, né, e julgamentos acerca dos seus trabalhos ali, né? Ficou bom, ficou ruim, né? Enquanto desenham ou criam objetos, as crianças também brincam de faz de conta e verbalizam narrativas que exprimem suas capacidades imaginativas, ampliando sua forma de sentir e pensar sobre o mundo no qual estão inseridas. Então as crianças elas vão contando histórias acerca daquilo que elas vão desenhando. Elas vão colocando, olha, porque era uma menininha, e a menininha estava brincando com a bonequinha, e a bonequinha, muitas vezes elas estão fazendo um monte de bolinha, mas ela vai contando a história, porque para ela aquilo tem um significado, aquilo tem uma, como que eu posso falar? Tem uma expressão, né? Por mais que seja só para nós, seja só bolinhas, para ela é uma menina, uma boneca, um sol, uma casa, né? Então ela vai se expressando também. Na evolução da garatuja para o desenho de formas mais estruturadas, a criança desenvolve a intenção de elaborar imagens no fazer artístico. Tá? Então, conforme a garatuja vai evoluindo, a criança também aí,
ela vai desenvolvendo maior intenção de elaborar as imagens. Começando com símbolos muito simples, a criança passa a articulá-los no espaço bidimensional do papel, na areia, na parede ou em qualquer outra superfície. Então, conforme a criança ela começa a ter o domínio da escrita, ela começa ali também, da escrita que a gente fala do desenho, né? Ela vai começando com símbolos simples, como círculo, quadrado, triângulo, né? Sempre representados por imagens fáceis ali, como o sol, uma bola, uma casa, né? E a criança ela passa a articular isso através dos espaços. Então, se ela está na praia, eu já falei isso na outra aula, ela vai explorando ali a areia com graveto, ou até mesmo em casa, né, na areia, na terra, ela vai explorando ali a sua capacidade criativa. Passa também a constatar a regularidade nos desenhos presentes, no meio ambiente e nos trabalhos aos quais ela tem acesso, incorporando esse conhecimento em suas próprias produções. Então a criança, gente, ela não apenas em obras de arte, em fotografias, desenhos, ela vai buscar essas inspirações, mas, por exemplo, ela passa a reconhecer um triângulo no telhado de uma casa ou na torre de uma igreja, né? Ela passa a reconhecer o círculo num relógio lá no alto da igreja, ou, como que eu posso dizer, até mesmo algumas janelas, né, coloniais aí que tem ali uma janela redonda, né? Umas casas coloniais que têm janelas redondas. Então ela passa a reconhecer formas até mesmo nas estruturas, né? Na rua, né? Por exemplo, eu, quando era criança, eu brincava muito que a guia, né, do asfalto ali, ela, principalmente quando os caras pintavam, né, uma guia sim, uma guia não, e aí eu falava que era um monte de letras Is, né? E eu falava, nossa, tem um monte de I aqui. Porque era minha visão como criança, né? E a gente vai vendo esse tipo de coisa em vários coisas, vários objetos, né? Estruturas aí que a gente vai passando, né? Um ponto de ônibus, né? Com uma cobertura mais modernizada. A gente vai buscando essas formas e vai tendo essas concepções. Aliás, vou até fazer um comentário. Eu moro perto do aeroporto aqui de Guarulhos e um dia eu estava indo de carro para um determinado lugar e minha filha tinha 2 anos, 1 ano e meio para 2 anos, uns 2 anos ela tinha. E aí a gente andando ali e tinha uma tela, né, que era de divisão lá do aeroporto, e era uma tela grande e no alto era tipo uma forquilha com um arame farpado e tal, e ela ficava olhando ali, ela falava assim, nossa, quanto veio de Vitória, porque o nome dela é Vitória, quanto veio de Vitória, porque ela reconhecia o V, e ali tava lá, né, como que chama? A tela, né, de proteção, e no alto uma forquilha com arame farpado passando dos dois lados ali de proteção. E aí para ela era um monte de V de Vitória, porque aquelas forquilhas eram constantes. E aí um vizinho meu que estava comigo deu muita risada, porque ele falou, nossa, como ela é esperta. Então, assim, para você ver o nível de imaginação da criança, né? Ela reconhecia a letra do nome dela, V de Vitória, e quando ela começou a ver aquelas forquilhas, ela falou, nossa, quanto V de Vitória, e eu dei muita risada, porque eu, por exemplo, já enxerguei um Y ali, porque cada vez que tinha uma forquilha, tinha um varão também ali para prender o arame, né? Então eu estava vendo um monte de Y, e ela estava vendo um monte de V de Vitória. Então a imaginação da criança ela vai muito de acordo com as estruturas, com tudo que ela vê no mundo, né? Aquelas placas de trânsito, né? Tanto que eu, quando era criança também, eu pensava assim, tinha aquela placa de pare, que é uma placa sextavada ou oitavada, não lembro, e eu sempre... oitavada, né? Uma placa oitavada, a placa de pare. E eu falava, nossa, aquela bola tá toda torta. Por quê? Porque era um negócio todo picotado, né, gente? Não era um redondinho bonito. E eu não gostava da placa de pare, justamente por quê? Porque era uma placa oitavada. Para mim não era redonda, então ela estava com defeito, aquela placa. Então, para você ver o nível de observação da criança. No início, a criança trabalha sobre a hipótese de que o desenho serve para imprimir tudo o que ela sabe sobre o mundo. E esse saber está relacionado a algumas fontes, como a análise da experiência junto a objetos naturais, né, a ação física interiorizada. O trabalho é realizado sobre seus próprios desenhos e os desenhos de outras crianças e adultos. A observação de diferentes objetos simbólicos do universo circundante, né? Ou seja, as imagens aí que cria. Então, assim, no início, a criança ela trabalha sobre a hipótese de que o desenho serve ali para imprimir tudo aquilo que ela sabe sobre o mundo, né? Então, tudo ela tem que expressar através do desenho. No decorrer da simbolização,
a criança ela incorpora progressivamente regularidades ou códigos de representação das imagens do entorno, passando aí a considerar a hipótese de que o desenho serve para imprimir aquilo que se vê. Então ela acha que tudo que ela vê, né? Bom, aqui está só repetindo, pessoal. Ela acha que tudo que ela vê, ela tem que representar. É assim que, por meio do desenho, a criança cria e recria individualmente formas expressivas, integrando percepção, imaginação, reflexão e sensibilidade, que podem então ser apropriadas pelas leituras simbólicas de outras crianças e adultos. Ou seja, aqui está falando que a criança ela cria e recria, através do desenho, aí, formas expressivas, né, de comunicação, de linguagem. A imitação, largamente utilizada no desenho pelas crianças e por muitos aí combatida, desenvolve uma função importante no processo de aprendizagem. Imitar decorre antes de uma experiência pessoal, cuja intenção é a apropriação de conteúdos, de formas, de figuras, por meio de representação. Então, assim, gente, muitas vezes as pessoas, os adultos, acham que a criança que ela imita é uma criança que não tem criatividade. Não, na verdade não, ela tem sim. A forma de imitar é uma das primeiras formas que a criança tem de se apropriar dos conteúdos, ou seja, deixa eu mostrar o que eu aprendi. Tá? A criança não pensa nesse sentido aí que as pessoas fazem, né, de nossa, olha, não tem criatividade, ele copia o desenho do coleguinha. Às vezes ele vê um coleguinha criando e ele acha que o outro lá que está fazendo igual, que está imitando, ele acha que a criança está copiando, está roubando, está imitando, porque ela não tem criatividade. Na verdade não, ela aprendeu sobre aquele desenho do colega e ela quer mostrar que ela também sabe. Isso é muito importante. As atividades em artes plásticas que envolvem os mais diferentes tipos de materiais indicam às crianças as possibilidades de transformação, reutilização e construção de novos elementos, formas e texturas. Então, assim, esses diversos tipos de materiais que a gente trabalha, por exemplo, na escola, pode ser a tinta, pode ser a massa de modelar, pode ser um biscuit, pode ser argila, tá? Pode ser também amassar, por exemplo, amassar o papel crepom, fazer bolinhas e fazer colagens, diversos tipos de materiais. A relação que a criança pequena estabelece com os diferentes materiais se dá no início por meio da exploração sensorial e da utilização em diversas brincadeiras. Então essa relação inicial que a criança tem com esses diferentes materiais, ela se dá início ali, pessoal, por meio da exploração sensorial. A partir do momento que a criança vai tendo contato com a argila, com a massinha e tal, ela vai criando coisas ali, muitas vezes sem nem ter a intenção de criar. Simplesmente ela vai mexendo, de repente ela acha que virou alguma coisa, acha que virou um boneco, e a partir dali ela vai querer criar um boneco. Então, muitas vezes aí tem a ver com a exploração sensorial. Representações bidimensionais e construção de objetos tridimensionais nascem do contato com novos materiais, no fluir da imaginação e no contato com as obras de arte. Tá? Então, representações aí, quando fala de bidimensionais, aí, no caso, desenhar, né, e construir também objetos através de massinha de modelar. Então, tridimensional, eles nascem aí do contato com novos materiais. A partir do momento que a criança vai tendo contato com novos materiais, que ela vai explorando ali a sua construção, a sua representação bidimensional através do desenho, e também a sua representação tridimensional através de uma massa de modelar, através de uma argila, biscuit, diversos outros tipos de ação. Para construir, a criança ela utiliza-se das características associativas dos objetos, seus usos simbólicos e das possibilidades reais dos materiais, a fim de gradativamente relacioná-los e transformá-los em função de diferentes argumentos. Então, para construir, a criança ela se utiliza aí das caracterizações associativas dos objetos, né? Tipo, um objeto está associado a quê, né? Por exemplo, a pessoa pega uma massa de modelar, vou fazer um queijo, aí de repente ela fala, puxa, mas o queijo dá para eu fazer, por exemplo, um sanduíche. Aí ela já cria um sanduíche e põe aquela fatia de queijo no meio, né? Ou a criança fala assim, eu vou fazer uma roda. Então, a partir do momento que ela faz a roda, ela fala, puxa, agora eu vou fazer um carro para colocar essa roda, né? Então, ela também vai ampliando ali. Gente, a gente agora vai falar sobre objetivos, só que nós estamos aqui com 24, 25 minutos já, então a gente vai deixar essa temática para a próxima aula, porque é uma temática nova, e aí a gente já começa com o pé direito aí, né? Tá bom? Essas aulinhas aqui, eu honestamente estou achando esse terceiro referencial bem chato, muito técnico. Como eu falei na outra aula, eu vou trabalhar a parte de artes
visuais até onde achar que é significativo. Quando eu achar que o negócio está ficando muito técnico, aí eu encerro, porque senão a gente fica aqui se apegando a temas que não vai cair no concurso. Por enquanto, eu acho que é relevante a gente aprender um pouquinho sobre isso, mas a hora que eu ver, porque, por exemplo, a arte musical lá, que a gente estava trabalhando, chegou num ponto, gente, que não tinha mais o que falar, ficou tudo muito repetitivo, tudo muito técnico, e, ainda tinha umas 3 ou 4 aulas para eu dar, e eu fui lá e cortei o tema, porque senão a gente começa a perder tempo. Então eu sei que é um pouquinho chatinho, gente, mas por enquanto são coisas aí importantes que pode cair no concurso, então a gente vai fazendo, tá bom? Eu também não estou gostando, não estou me divertindo com essas aulas aqui, estão muito técnicas, mas infelizmente nem toda aula dá para ser legal, né? Então assim, vamos concluir aqui essas videoaulas, depois aí eu vou vir com tendências pedagógicas, né, com currículo, aí vai vir umas coisas mais dinâmicas, aí a gente se diverte um pouquinho mais estudando, tá bom? Por enquanto, vou pedindo que vocês se inscrevam no canal, dê aquele like positivo, bons estudos e até a próxima aula.